Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Dr. Sandro Messicomer e falo aqui da Suíça. Eu quero falar para vocês sobre o impacto das altas temperaturas solares nas águas do rio Rhein, mais conhecido aí no Brasil como Rio Reno. Eu estou aqui na Suíça, mais especificamente da cidade de Stein am Rhein. Stein é pedra, am Rhein é no rio. Stein am Rhein, pedra no rio. Você já ouviu falar em Albert Einstein, o físico alemão que viveu nessa região? Ele tem o nome de Albert, uma pedra. E eu sempre tenho postado vídeos falando, em documentários, em reportagens, em aulas que falam das áreas de ciências sociais, ciências humanas, relações internacionais e também nas áreas das ciências do fenômeno da manifestação religiosa. Eu estou às margens do rio Rhein, conhecido como Rio Reno, aí no Brasil. Aqui há uma enorme seca, porque as águas estão secando e já estão formando ilhas ou pequenas ilhas dentro do rio Reno. A água já está distante da margem, dá mais ou menos uma distância de 10 metros, onde isso aqui estava tudo tomado pelas águas. As águas iam até mais ou menos ali na altura do tronco daquela árvore e agora está praticamente secando o rio Rhein. Ali à frente é uma placa, aqui é um sítio arqueológico do tempo dos romanos, do tempo dos apóstolos de Jesus e pesquisadores, arqueólogos alemães que pesquisaram nessa área, fizeram muitas descobertas nessa região. Eu fui em fontes históricas, em fontes como museus internacionais da Turgóvia, museus aqui de Stein am Rhein. Stein am Rhein é do cantão Schaffhausen, mas aqui antes era uma outra região, era uma região do cantão da Turgóvia, como diz esta placa que está toda em alemão ou na língua alemã. Aqui era o Feld, a forma como eles viviam em comunidade, onde vai surgir a nossa palavra feudalismo, senhores feudais e assim por diante. Sandálias de madeira, moedas cunhadas com a efígie de Nero, Você vê aqui Kaiser Nero, Kaiser ou Czar, onde vai surgir a nossa palavra portuguesa César. Kaiser em alemão significa imperador. Nós temos a produção de barris, nós temos a produção de rolhas de madeiras, produção de louças, comida e toda a forma como eles conviviam através da tecelagem, através da produção de utensílios domésticos, de roupas, de calçados, a partir da produção artesanal de todo meio de subsistência. Então, o rio Rhein, ele tem 1.233 quilômetros, ele corta toda a parte sul e norte, aqui da Europa, ele passa pelas partes alemãs, pelas partes suíça e vai desembocar no Mar Norte, no Mar do Norte, próximo à Noruega. Ele nasce nos Alpes suíços, num cantão chamado, nos cantões de Grisons, a mais ou menos uma altura de 2.344 metros de altitude. E ele é o resultado de dois outros rios. O rio que é conhecido aqui em alemão como Vorder Rhein, o Rhein anterior, e depois pelo o Hinterrhein, que seria o rio Reno Rhein posterior. E este rio já foi palco de muitas batalhas, de muitas guerras, batalhas como a Batalha da Floresta, de Teutoburgo, e também um compositor alemão chamado Robert Schumann
do século XIX, ele escreveu uma sinfonia. Ele era um compositor alemão, escreveu uma sinfonia, a terceira sinfonia em Lá bemol, falando Rhein, Rio Rhein, águas que presenciou guerreiros e pensadores. Nessa turbulência da França, você é a referência para muitas pessoas importantes. Então, essas palavras, essas poesias que o Rhein já recebeu, essas poesias estão identificando que o Rhein não está com essa beleza como tinha nos tempos atuais. Veja só como está secando. E isso traz muita preocupação para sismólogos, para meteorologistas e para os estudiosos que fazem pesquisas nessa região, porque as águas estão evaporando, porque as altas temperaturas que têm acometido a Europa, assim como Grécia, Portugal, na América do Norte, os Estados Unidos, as águas evaporaram de uma forma muito rápida, e aí então isso traz um retorno em chuvas muito fortes e também muitas tempestades que eles estão aguardando devido à grande quantidade de água que evaporou, e isso tem preocupado muito essas pessoas. Eu não poderia dar, né, ou de deixar de dar essas informações a todos vocês, falando aqui então da Suíça, no canton Thurgau, às margens do seco rio Rhein. Ade, Messe, Cheese.